Você percebeu quando o ataque começou. Não foi no momento da fraqueza, não foi quando você estava distante, foi quando você decidiu se levantar. Foi quando você começou a orar com mais intensidade, foi quando você decidiu mudar, foi quando você começou a acreditar que algo podia melhorar. E então veio a pressão, uma notícia inesperada, um conflito que não existia, um medo que parecia desproporcional, uma confusão mental que não estava ali antes, um peso que não combina com a fase que você pensou que estava começando. Preste atenção nisso. O ataque não começou quando você estava parado. Começou quando você começou a avançar. Isso não é coincidência. Isso é padrão. Existe algo que você ainda não percebeu completamente. O inimigo não reage ao que você é hoje. Ele reage ao que você está se tornando. Ele reage ao que está sendo preparado. Ele reage ao que está amadurecendo dentro de você. Você chama de crise. Pode ser anúncio. Você chama de pressão. Pode ser proximidade. Se nada estivesse prestes a acontecer, não haveria resistência. Se nada estivesse se movendo no invisível, não haveria contramovimento. Pense com calma. Porque a batalha se intensificou exatamente quando você começou a se posicionar diferente. Porque os pensamentos ficaram mais agressivos quando sua fé começou a se alinhar. Porque as distrações aumentaram quando você começou a focar. Existe um motivo. O inimigo não é onisciente. Ele observa padrões. Ele percebe quando alguém começa a sair da estagnação. Ele detecta quando alguém começa a romper ciclos. Ele reage quando percebe que algo foi liberado no espiritual. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez o que você está chamando de ataque seja evidência de que algo grande foi ativado. Talvez a pressão seja a confirmação de que existe promessa. Talvez o medo esteja tentando impedir você de atravessar a porta que já começou a se abrir. Você não está sendo atacado porque é fraco. Você está sendo atacado porque existe valor. E agora a pergunta que você precisa responder é simples. Você vai interpretar o ataque como derrota ou como sinal de que o milagre está próximo? Respire e pense. Se o inimigo sabe do seu milagre, é natural que ele tente desorganizar você antes que você chegue lá. Mas desorganizar não é destruir. E é aqui que começa o entendimento profundo do que realmente está acontecendo. Existe um padrão espiritual que atravessa toda a história bíblica e que quase ninguém observa com atenção. Antes de toda promessa se manifestar, existe um período de instabilidade. Antes de toda elevação, existe uma fase de tensão. Antes de todo milagre visível, existe um confronto invisível. José recebeu a promessa ainda jovem. Sonhou com governo, sonhou com autoridade. Logo depois foi traído, vendido e esquecido. O ataque não veio antes do sonho, veio depois. A pressão não começou antes da promessa. Começou depois que a promessa foi revelada. Davi foi ungido rei. A confirmação foi pública. Pouco tempo depois, começou a perseguição. O trono foi prometido, mas a caverna veio antes da coroa. O ataque não significava cancelamento. Significava que algo maior estava em processo. Jesus foi declarado filho amado. O céu se abriu. A voz foi ouvida. E imediatamente o deserto se apresentou. A tentação não veio antes da afirmação. Veio depois dela. Observe o padrão. Declaração, ataque, processo, cumprimento. Quando você entende esse movimento, sua percepção muda. O ataque deixa de ser sinal de abandono e passa a ser parte do caminho. A instabilidade deixa de ser evidência de fracasso e passa a ser preparação. O inimigo reage àquilo que foi liberado sobre você. Ele reage àquilo que foi declarado no invisível. Ele reage quando percebe que há alinhamento entre você e o propósito.
Talvez você esteja exatamente entre a declaração e o cumprimento. Esse é o território mais sensível. É o lugar onde muitos desistem porque confundem resistência com fim. É o lugar onde a pressão parece contradizer a promessa. É o espaço onde a fé é testada não pela ausência de Deus, mas pela intensidade do processo. E aqui está o ponto que você precisa compreender com maturidade espiritual. Se houve promessa, haverá oposição. Se houve alinhamento, haverá resistência. Se houve ativação, haverá tentativa de distração. Mas nenhuma oposição tem autoridade para anular o que foi determinado por Deus. Agora, você precisa decidir como vai interpretar o momento que está vivendo. Agora, precisamos entrar em algo mais profundo. Não basta entender que existe um padrão espiritual. Você precisa compreender como o ataque funciona por dentro, porque é ali que ele tenta vencer. O ataque raramente começa com destruição externa. Ele começa com desorganização interna. Ele tenta confundir sua percepção. Ele tenta distorcer sua leitura da realidade. Ele tenta ampliar o medo e diminuir sua esperança. Perceba como funciona. Um problema pequeno ganha proporção gigante na sua mente. Uma dificuldade comum passa a parecer sentença definitiva. Uma falha isolada vira identidade. Um atraso vira conclusão precipitada. O inimigo não precisa derrubar você de uma vez. Ele precisa enfraquecer sua interpretação. Ele precisa convencer você de que acabou antes de realmente acabar. Ele precisa plantar a sensação de que não vale a pena continuar. Essa é a psicologia do ataque. Ele trabalha com amplificação. Amplifica inseguranças, amplifica lembranças negativas, amplifica cenários catastróficos que ainda nem aconteceram. Ele usa o silêncio para sugerir abandono. Ele usa a demora para sugerir negação. E quando a mente começa a aceitar essa narrativa, o corpo reage. O sono se altera, a ansiedade aumenta. A paciência diminui, a fé oscila, a energia cai. Você começa a se perguntar se está exagerando, começa a duvidar da própria percepção, começa a achar que talvez o problema seja você. Preste atenção nisso. O ataque não começa destruindo sua vida. Ele começa tentando reorganizar seus pensamentos contra você. Ele quer que você interprete o processo como fracasso. Ele quer que você confunda tensão com derrota. Mas aqui está algo que poucos percebem. O medo altera a percepção da realidade. Quando você está sob pressão constante, sua mente tende a prever o pior como forma de autoproteção. Isso é humano, isso é psicológico. E é exatamente nesse ponto que o ataque espiritual se infiltra. Ele se aproveita da sua vulnerabilidade emocional. Ele usa o desgaste acumulado. Ele tenta fazer você tomar decisões permanentes baseadas em sentimentos temporários. Você quase desistiu, não porque é fraco, mas porque está cansado. E cansaço não é falta de fé, é sinal de batalha. O que você precisa agora não é condenação, é clareza, não é culpa, é discernimento. Discernimento para separar fato de medo. Discernimento para identificar quando um pensamento não vem de Deus. Discernimento para perceber quando a pressão é tentativa de desorganização. Porque se ele conseguir confundir você, ele não precisa impedir o milagre. Você mesmo vai se afastar dele. E é por isso que essa fase exige maturidade espiritual, exige vigilância interna, exige que você questione a narrativa que está se formando na sua mente. O que você está acreditando sobre esse momento é realmente verdade, ou é interpretação moldada pelo medo? Pare e reflita. Quem controla sua interpretação, controla suas decisões. Quem controla suas decisões, influencia seu destino. E o inimigo sabe disso. Por isso, o ataque é interno antes de ser externo. Por isso, a guerra começa na mente antes de aparecer nas circunstâncias. Mas aqui está a parte que muda tudo.
Se o ataque está tentando desorganizar sua mente, é porque existe algo organizado no seu futuro. Se há tentativa de confusão, é porque há clareza esperando você atravessar. Se há medo, é porque há avanço possível. Agora você começa a enxergar além da superfície. Mas ainda precisamos responder uma pergunta essencial. Como o inimigo percebe que algo está sendo preparado para você? Agora precisamos esclarecer algo com maturidade espiritual. O inimigo não sabe tudo. Ele não é onisciente. Ele não tem acesso ao plano completo de Deus. Mas ele observa, ele analisa, ele identifica padrões de movimento, ele percebe quando alguém começa a se posicionar diferente, quando você começa a orar com mais constância, quando você passa a rejeitar hábitos antigos, quando você rompe ciclos que te mantinham preso, quando suas decisões começam a refletir crescimento, quando sua postura muda, quando sua linguagem muda, quando sua resistência aumenta. Esses sinais revelam movimento. E movimento espiritual gera reação. O inimigo não precisa saber o detalhe do milagre. Basta perceber que você saiu da estagnação. Basta notar que você está menos vulnerável ao que antes te dominava. Basta identificar que existe alinhamento entre sua vontade e o propósito de Deus. Ele reage ao alinhamento. Quando você estava acomodado, não havia necessidade de pressão. Quando você estava distraído, não havia urgência em interromper. Mas quando você começa a amadurecer, a atmosfera muda. É como um radar que detecta avanço. Observe sua própria trajetória recente. Houve alguma decisão que você tomou e que exigiu coragem? Houve algum hábito que você começou a abandonar? Houve alguma oração que foi diferente das anteriores? Houve algum momento de lucidez que fez você enxergar o que antes ignorava? Esses movimentos não passam despercebidos. O inimigo trabalha com previsibilidade humana. Ele conhece padrões de comportamento. Ele entende como o medo costuma paralisar. Ele sabe como a dúvida costuma enfraquecer. Ele aposta na sua reação emocional. Mas quando você começa a reagir diferente, isso altera o cenário. E é exatamente nesse ponto que a pressão aumenta. Não porque ele conhece seu milagre em detalhes, mas porque ele percebe que algo foi ativado. Ele percebe que sua mentalidade começou a mudar. Ele percebe que sua postura interna não é mais a mesma. E mudança interna antecede transformação externa. Se você começou a se tornar alguém mais disciplinado espiritualmente, isso tem consequência. Se você começou a desenvolver resistência emocional, isso produz resultado. Se você começou a tomar decisões baseadas em fé e não em medo, isso altera o curso da história. O ataque surge como tentativa de retorno ao padrão antigo. Ele quer que você volte ao comportamento anterior. Ele quer que você retorne à insegurança que era confortável. Ele quer que você abandone o processo antes da consolidação. Mas aqui está o ponto crucial. Se houve reação, houve progresso. Se houve intensificação da pressão, houve avanço real. Se houve tentativa de distração, houve alinhamento significativo. Você não está sendo atacado por acaso. Você está sendo pressionado porque está saindo da versão anterior de si mesmo. E talvez o milagre que está se aproximando não seja apenas uma mudança externa. Talvez seja a consolidação dessa nova identidade que está se formando dentro de você. Mas ainda precisamos dar um passo além. Se o ataque revela que há movimento, então, o que exatamente ele está tentando impedir? O que o ataque realmente tenta impedir não é apenas um evento. Ele tenta impedir a consolidação da sua nova identidade. Ele tenta interromper a transição entre quem você era e quem você está se tornando. Milagres externos são visíveis. Mudanças internas são estratégicas. O inimigo sabe que, se você atravessar essa fase, você não voltará ao mesmo padrão mental. Você não reagirá mais da mesma forma. Você não será facilmente manipulado pelo medo.
Você não aceitará qualquer narrativa como verdade, e isso é perigoso para ele. Pense com sinceridade. Quantas vezes no passado você desistiu na fase da pressão? Quantas vezes você recuou quando a resistência aumentou? Quantas vezes você interpretou instabilidade como sinal de que deveria parar? Agora compare com o momento atual. Mesmo sob ataque, você está refletindo. Mesmo sob pressão, você está buscando entendimento. Mesmo cansado, você continua ouvindo. Isso já mostra transformação. O ataque tenta interromper consistência. Ele tenta quebrar ritmo. Ele tenta fazer você desacelerar no momento exato em que deveria permanecer firme. Porque o milagre não é apenas algo que acontece para você. Ele acontece através de você. Se você atravessar essa fase com maturidade, sua percepção muda permanentemente. Sua fé deixa de ser instável. Sua identidade deixa de ser frágil. Sua resistência deixa de ser superficial. E isso altera todo o futuro. O inimigo não está lutando contra o que você tem hoje. Ele está reagindo ao que você será amanhã. Ele está tentando evitar que você atravesse esse ponto de consolidação. Observe o que está sendo testado: sua paciência, sua disciplina, sua coerência, sua constância, sua confiança silenciosa quando não há confirmação externa. Ele tenta provocar reações impulsivas, tenta gerar decisões precipitadas, tenta induzir você a abandonar processos antes da maturação. Mas maturação exige pressão. Diamante só se forma sob compressão intensa. Estruturas sólidas só são testadas por impacto. Caráter firme só é revelado em tensão. Talvez o que você está chamando de guerra seja, na verdade, consolidação. Talvez o milagre não seja apenas uma porta se abrindo, mas a transformação da pessoa que atravessará essa porta. Se você suportar essa fase, algo dentro de você se estabiliza. E quando a estabilidade interna acontece, o externo começa a se alinhar naturalmente. Agora, a pergunta muda de nível. Você está disposto a atravessar essa pressão sabendo que ela pode ser o último estágio antes da manifestação? Porque o que vem depois dessa fase não é retorno ao ponto anterior. É avanço irreversível. E quando esse avanço acontecer, você entenderá por que a resistência foi tão intensa. Agora, precisamos olhar para algo que quase nunca é ensinado com profundidade. O milagre não começa quando a circunstância muda. Ele começa quando sua estrutura interna se reorganiza sob pressão. Você foi treinado a esperar um sinal externo, uma resposta concreta, uma porta aberta, uma mudança visível. Mas antes que qualquer cenário se altere, sua mente precisa se estabilizar e sua identidade precisa se firmar. O inimigo sabe que, se você atravessar essa fase emocionalmente intacto, ele perde influência sobre você, porque quando sua mente deixa de ser território vulnerável, as circunstâncias deixam de ser determinantes. Pense no que está acontecendo dentro de você agora. Você já não reage da mesma forma que reagia anos atrás. Você questiona mais, você observa mais, você tenta discernir antes de decidir. Isso é crescimento, e crescimento exige ruptura. O ataque tenta gerar instabilidade suficiente para impedir essa consolidação. Ele quer que você associe o processo a sofrimento inútil. Quer que você confunda transformação com desgaste definitivo. Mas transformação dói antes de fortalecer. Você não está sendo atacado apenas por causa de algo que virá. Você está sendo pressionado porque algo já começou. O milagre pode não estar visível, mas o processo já foi iniciado. E aqui está algo que precisa ser entendido com maturidade espiritual. O milagre maior não é receber algo, é se tornar alguém capaz de sustentar aquilo que será recebido. Se você recebesse hoje aquilo que deseja, sua estrutura emocional atual suportaria.
Sua disciplina atual manteria, sua clareza espiritual protegeria. A pressão atual pode estar formando exatamente essa estrutura. O inimigo reage quando percebe que você está se tornando estável, porque estabilidade gera autoridade, e autoridade espiritual nasce de resistência atravessada. Não confunda a intensidade de ataque com ausência de favor. Muitas vezes é exatamente o contrário. Você está sendo preparado para sustentar o que antes apenas desejava. Se essa fase terminar com você mais lúcido, mais firme, mais consciente, então o ataque falhou. E é aqui que entramos em um ponto decisivo. Se o milagre começa dentro, então a pergunta não é quando algo externo mudará. A pergunta é se você permitirá que essa fase finalize sua reconstrução interna. Porque quando isso acontecer, o externo não terá escolha a não ser acompanhar. Agora entramos em um território que exige sinceridade. O que você faz enquanto o milagre ainda não se manifesta define se ele se consolida ou se adia. Existe um intervalo entre a ativação e a materialização. Esse intervalo é o campo mais sensível da batalha. É o espaço onde muitos perdem porque interpretam silêncio como ausência e demora como negação. Mas o intervalo é estratégico. Durante esse tempo, 3 coisas estão sendo moldadas: sua constância, sua interpretação e sua reação. Constância é permanecer mesmo quando não há confirmação. É continuar orando sem sinais visíveis. É manter postura quando a emoção oscila. É agir coerentemente mesmo quando o cenário não coopera. Interpretação é como você lê os acontecimentos. Você está lendo essa fase como interrupção ou como preparação. Está vendo pressão como bloqueio ou como fortalecimento. Reação é a consequência da interpretação. Quem interpreta como derrota reage com desistência. Quem interpreta como processo reage com perseverança. O inimigo trabalha no intervalo. Ele sabe que não pode impedir o que Deus determinou, mas tenta influenciar sua reação durante o caminho. Se ele conseguir provocar decisões impulsivas, ele altera rotas. Se conseguir plantar descrença, ele enfraquece constância. É aqui que muitos sabotam o próprio avanço. Não é o ataque que cancela o milagre. É a reação errada ao ataque. Se você abandonar disciplina, se voltar para padrões antigos, se ceder ao medo, você prolonga o processo. Não porque Deus retirou a promessa, mas porque você interrompeu o amadurecimento. Mas se você permanece, mesmo com desconforto, algo poderoso acontece. O intervalo deixa de ser ameaça e se torna treinamento. A demora deixa de ser frustração e vira estrutura. Pense com maturidade. Quantas vezes você já foi moldado por fases que no início pareciam injustas? Quantas vezes você saiu mais forte de situações que achou que o destruiriam? Esse intervalo atual pode estar formando a versão de você que sustentará o milagre com equilíbrio. E aqui está a chave que poucos entendem. Milagre sem maturidade vira instabilidade. Promessa sem estrutura vira peso. Conquista sem caráter vira ruína. Talvez Deus esteja permitindo essa pressão não para testar sua fé, mas para fortalecer sua capacidade. Se você atravessar o intervalo com disciplina emocional e espiritual, quando a manifestação acontecer, você não será surpreendido. Você estará pronto. Agora surge uma pergunta inevitável. Como atravessar esse intervalo sem permitir que o ataque molde sua mente? Para atravessar esse intervalo sem permitir que o ataque molde sua mente, você precisa assumir governo interno. Não se trata de negar a pressão. Trata-se de não permitir que ela determine sua identidade. O primeiro ponto é vigilância sobre pensamentos. Nem tudo que passa pela sua mente merece permanecer. Você não pode impedir que um pensamento negativo apareça, mas pode impedir que ele crie raiz. Pergunte a si mesmo, isso é fato ou interpretação baseada em medo? Isso vem da verdade ou da ansiedade? Discernimento protege estrutura mental. O segundo ponto é constância silenciosa.
Continue fazendo o que constrói você, mesmo que não veja resultado imediato. Continue orando, continue organizando sua vida, continue sendo coerente com aquilo que decidiu mudar. A constância enfraquece o poder da instabilidade. O terceiro ponto é alinhamento de identidade. Lembre-se de quem você está se tornando. O ataque tenta puxar você para versões antigas de si mesmo. Ele quer que você reaja como reagia antes. Mas crescimento exige resposta diferente. Você não é mais a pessoa que era. Sua percepção já mudou. Sua consciência já amadureceu. Sua postura já está em transição. Quando você governa seus pensamentos, mantém constância e reafirma a identidade, algo acontece. A pressão começa a perder intensidade. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque sua estrutura interna deixou de ser vulnerável. O inimigo trabalha onde há instabilidade emocional prolongada. Quando ele percebe que você não reage mais com pânico, ele perde terreno. Quando percebe que você não abandona a disciplina, ele enfraquece. Quando percebe que sua fé não oscila ao ritmo das circunstâncias, ele recua. O ataque depende da sua reação. Se a reação muda, o impacto diminui. Você não atravessa essa fase tentando eliminar todo o desconforto. Você atravessa decidindo não se desorganizar por causa dele. Esse é o ponto de maturidade. O milagre pode estar mais próximo do que você imagina, mas sua mente precisa estar estável para reconhecê-lo quando se manifestar. Agora precisamos consolidar tudo o que foi entendido e preparar sua postura para o que vem a seguir. Agora é o momento de consolidar tudo o que você compreendeu até aqui e transformar entendimento em posicionamento. Você percebeu o padrão. Promessa gera reação. Movimento gera resistência. Crescimento provoca pressão. O ataque não começou quando você estava distante. Começou quando você começou a se alinhar. Você entendeu como ele funciona. Ele não tenta destruir primeiro. Ele tenta desorganizar. Ele trabalha na mente antes de trabalhar nas circunstâncias. Ele amplifica medo, distorce percepção, provoca decisões impulsivas. Você compreendeu que ele não sabe tudo. Ele observa movimentos, ele detecta maturidade emergente. Ele reage quando percebe alinhamento. Você percebeu que o verdadeiro alvo não é apenas seu milagre externo, é sua identidade em transformação. É a consolidação da versão mais estável de você. Agora resta uma decisão prática. Você continuará interpretando essa fase como sinal de derrota ou assumirá que ela é o último estágio antes da consolidação. Este é o ponto onde muitos perdem porque querem alívio imediato e ignoram fortalecimento duradouro. Mas você já não está no nível anterior. Você já enxerga além da superfície. Então, se posicione internamente. Decida que sua mente não será território de confusão. Decida que sua constância não será interrompida por emoções momentâneas. Decida que sua identidade não será negociada por pressão. Quando essa decisão é tomada, algo invisível se estabiliza. A ansiedade diminui, a clareza aumenta, a percepção muda. E quando a percepção muda, o intervalo perde poder. Talvez o milagre não esteja distante. Talvez ele esteja aguardando apenas sua consolidação interna. Talvez ele esteja esperando que você atravesse essa fase sem abandonar o processo. E aqui está algo que você precisa guardar com firmeza. O inimigo reage ao que está sendo preparado, mas ele não pode impedir o que foi determinado. Ele pode pressionar, mas não pode cancelar. Ele pode tentar atrasar através da sua reação, mas não pode anular aquilo que Deus já decidiu. Se você permanecer estável agora, o que vem depois será irreversível. E é exatamente por isso que a pressão parece tão intensa. Agora estamos prontos para entrar no momento mais decisivo desta jornada. Agora você precisa transformar entendimento em declaração. Não basta compreender o padrão.
Não basta analisar o ataque, não basta reconhecer a estratégia, é necessário posicionamento espiritual claro. O inimigo reage ao que está sendo preparado, mas recua diante de identidade firme. Então, ouça com atenção. Você não está vivendo esse momento por acaso. Você não está sob pressão por erro. Você não está sendo atacado por ausência de valor. A intensidade da batalha revela a relevância do que está sendo formado, mas relevância exige decisão. Decisão de não retroceder mentalmente, decisão de não negociar convicções por alívio momentâneo, decisão de não abandonar disciplina por causa de instabilidade emocional. Feche seus olhos por um instante e reflita com sinceridade. Você quase interpretou essa fase como derrota, quase confundiu atraso com cancelamento, quase aceitou a narrativa do medo como verdade absoluta. Mas agora você enxerga diferente. Agora você entende que há movimento invisível, entende que há consolidação interna, entende que o milagre começa na estabilidade da sua mente e na firmeza da sua identidade. Então, declare internamente: eu não serei desorganizado pela pressão. Eu não serei conduzido por medo. Eu não voltarei para padrões antigos. Eu atravessarei essa fase com lucidez. Quando essa decisão é feita, algo espiritual se ajusta. A confusão perde força. A ansiedade diminui. A percepção se alinha. Talvez o cenário externo ainda não tenha mudado, mas sua postura já mudou. E postura precede manifestação. Se o inimigo reagiu porque percebeu o movimento, agora ele perceberá estabilidade. E estabilidade espiritual é território onde o milagre encontra espaço para se manifestar. Este é o momento de consolidar sua posição diante de Deus. Prepare-se para o passo final. Agora é o momento de alinhar sua postura diante de Deus com consciência plena do que está acontecendo. Você não está lutando sozinho. Você não está tentando vencer algo apenas com força mental. Há uma dimensão espiritual maior do que qualquer pressão que você esteja sentindo. Mas essa dimensão responde a posicionamento. Não é intensidade emocional que move o céu. É alinhamento. É coerência entre o que você declara e o que você decide viver. É firmeza quando não há plateia. É fidelidade quando não há recompensa visível. Coloque a mão sobre o seu coração e preste atenção no que vou dizer. Pai, eu reconheço que existe pressão. Eu reconheço que existe batalha. Eu reconheço que há instabilidade ao meu redor. Mas eu também reconheço que o Senhor não perde controle quando eu não entendo o processo. Eu não permitirei que a narrativa do medo defina minha identidade. Eu não aceitarei que o ataque determine minha direção. Eu não confundirei resistência com rejeição. Se existe milagre sendo preparado, que minha mente esteja estável para recebê-lo. Se existe promessa sendo consolidada, que meu caráter esteja firme para sustentá-la. Se existe avanço sendo liberado, que minha postura esteja alinhada para atravessar. Fortalece minha clareza, organiza meus pensamentos, silencia ruídos internos que não vêm de ti. Eu não peço apenas mudança externa, eu peço maturidade interna. Eu não peço apenas alívio imediato. Eu peço estrutura permanente, que todo medo seja substituído por discernimento, que toda confusão seja substituída por lucidez, que toda ansiedade seja substituída por confiança consciente. Se o inimigo reagiu ao meu avanço, que ele agora reaja à minha estabilidade. Eu não retrocederei. Em nome de Jesus, permaneça alguns segundos em silêncio. Perceba sua respiração. Perceba que a pressão não desapareceu, mas sua mente está mais organizada. Perceba que a circunstância ainda existe, mas sua percepção mudou. Esse é o início do milagre. Não quando tudo se resolve instantaneamente,
mas quando você deixa de ser governado pela instabilidade. Agora você está preparado para sustentar o que virá. Agora você precisa entender algo que transforma completamente sua leitura da própria história. O milagre não chega para provar algo ao inimigo. Ele chega para confirmar algo em você. Durante todo esse processo, talvez você tenha pensado que estava apenas resistindo, que estava apenas suportando, que estava apenas tentando sobreviver emocionalmente. Mas, na verdade, você estava sendo estruturado. E estrutura é invisível antes de se tornar evidente. Observe com honestidade. Sua percepção hoje não é a mesma de meses atrás. Sua reação não é mais tão impulsiva. Sua leitura das circunstâncias está mais madura. Sua fé deixou de ser apenas emoção e começou a se tornar convicção. Isso não aconteceu por acaso. A pressão moldou sua clareza. O silêncio moldou sua dependência. O intervalo moldou sua disciplina. O inimigo tentou gerar desorganização, mas o que aconteceu foi reorganização. Ele tentou gerar desistência, mas o que se formou foi resistência. Ele tentou provocar medo, mas o que emergiu foi discernimento. Você não saiu ileso dessa fase. Você saiu mais consciente. E é isso que ele realmente teme. Porque quando alguém atravessa a pressão sem perder identidade, essa pessoa não volta ao mesmo nível. Ela se torna estável. E estabilidade espiritual é território de autoridade. Talvez o milagre que está se aproximando não seja apenas uma mudança de circunstância. Talvez seja a confirmação de que você se tornou alguém mais forte do que imaginava. A pressão não veio para destruir você, veio para revelar você. Agora, quando o externo começar a se alinhar, você não será surpreendido. Você não será instável. Você não será dominado pela euforia ou pelo medo. Você estará preparado e, quando olhar para trás, perceberá que o ataque não foi sinal de abandono. Foi evidência de que algo estava sendo consolidado. Seu milagre não foi cancelado. Ele estava sendo estruturado. Agora é hora de olhar para frente com consciência renovada. O que está diante de você não é apenas uma mudança de cenário. É uma nova fase de responsabilidade espiritual. Porque quando alguém atravessa pressão com maturidade, essa pessoa não recebe apenas alívio, recebe autoridade. Autoridade não é controle sobre os outros, é controle sobre si mesmo. É capacidade de permanecer estável quando circunstâncias oscilam. É habilidade de discernir quando uma situação é teste e quando é distração. Você atravessou o intervalo, você enfrentou confusão interna, você lidou com pensamentos que quase o fizeram desistir, você sentiu pressão que parecia injusta, mas você permaneceu. Isso altera seu nível. O inimigo pode tentar novamente. A pressão pode surgir em outros formatos, mas agora você enxerga padrão. Agora você entende mecanismo. Agora você reconhece estratégia. E quando você reconhece estratégia, você deixa de reagir impulsivamente. O milagre que se aproxima não será apenas uma resposta a uma oração. Será consequência de um processo que consolidou sua mente, seu caráter e sua fé. Não espere apenas uma porta abrir. Espere uma mudança de patamar. Porque quem atravessa esse tipo de fase não retorna ao mesmo lugar emocional. Você não é mais a pessoa que começou essa jornada. Sua leitura espiritual amadureceu. Sua estrutura mental se fortaleceu. Sua identidade se estabilizou. Agora você caminha não apenas esperando algo acontecer. Você caminha consciente de que está preparado para sustentar o que vier. Esse é o verdadeiro avanço irreversível. E quando o milagre se manifestar, você entenderá que a batalha nunca foi sobre impedir a bênção. Foi sobre formar a pessoa que poderia carregá-la. Agora precisamos concluir esta jornada com clareza absoluta. O inimigo reagiu porque percebeu o movimento. Ele pressionou porque identificou o alinhamento. Ele tentou desorganizar porque reconheceu consolidação.
mas ele não conseguiu impedir o que foi estruturado dentro de você. A batalha não foi desperdício, foi lapidação. Você entrou nesse processo talvez confuso, talvez cansado, talvez quase desistindo, mas está saindo com entendimento, com estabilidade, com consciência espiritual ampliada. Isso muda tudo. O milagre que está diante de você não é apenas resposta, é confirmação de que você atravessou o processo sem perder identidade. Guarde isso com firmeza. Quando a pressão aumentar no futuro, você lembrará deste padrão. Quando o silêncio parecer pesado, você reconhecerá o intervalo. Quando o medo tentar distorcer sua percepção, você questionará a narrativa antes de aceitá-la. Você não é mais vulnerável como antes, e essa é a maior derrota do inimigo. Ele não teme apenas o que você receberá. Ele teme quem você se tornou. Agora permaneça atento, continue disciplinado, continue vigilante com seus pensamentos. Continue alinhado com o propósito que começou a se formar. O milagre não foi cancelado, ele foi precedido por preparação. E preparação concluída abre espaço para manifestação. Este é o momento de permanecer firme e avançar com lucidez. Se você entende que o ataque foi sinal de promessa, escreva nos comentários: meu milagre não será cancelado. O que você viveu não foi em vão. Cada pressão, cada dúvida enfrentada, cada momento em que você quase desistiu, serviu para fortalecer sua estrutura. O ataque não foi sinal de abandono, foi evidência de que algo estava sendo preparado. Agora você entende o padrão, reconhece a estratégia e está mais firme do que antes. O milagre não depende mais da sua emoção, mas da sua estabilidade. Permaneça. Continue disciplinado, continue vigilante com sua mente. Continue alinhado com aquilo que Deus começou a formar dentro de você. O que está sendo construído não pode ser cancelado por pressão externa. Se esta mensagem falou com você, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua fé e aprofundando sua consciência espiritual. E escreva nos comentários: meu milagre não será cancelado.